CPI do acampamento Farroupilha promove primeira sessão de oitivas. 6 entidades que fazem parte do conselho organizador do evento prestaram esclarecimentos aos vereadores. Comissão de Habitação debate a implantação do programa Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre. Vereadores também voltaram a discutir o projeto da Prefeitura que promove alteração nos bairros da cidade. Casos de discriminação racial no futebol são tema de reunião da Comissão de Direitos Humanos. E na Comissão de Saúde, vereadores debatem sobre problemas relacionados à obesidade. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o assunto que abre o Jornal da Câmara de hoje é a discussão de 2 projetos de lei tratando sobre a nomeação de ruas e espaços públicos da capital. Eles foram tema de reunião da Comissão de Constituição e Justiça nesta semana. Um dos documentos proíbe a referência a torturadores e apoiadores da ditadura militar, cujos nomes estão apontados no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Em resposta a este projeto, o outro proíbe a utilização de nomes de pessoas que foram condenadas por subversão à ordem pública. Para o proponente da reunião, vereador Valdir Canal, o projeto de lei que altera o nome de logradouros e demais espaços públicos não deveria ir à votação no plenário. Para isso, todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça precisariam votar contrários à proposta. De acordo com o Canal, se o texto fosse aprovado, seria necessário trocar o nome de mais de 300 ruas da capital. Representantes da Secretaria de Urbanismo e da Fazenda, além de diferentes entidades, também se manifestaram contra os 2 projetos de lei, com justificativas jurídicas e financeiras. Abstraindo a questão ideológica, existe um reflexo econômico muito pesado. Nas ruas tem que alterar as placas. Em cada documento de propriedade de imóvel tem que alterar também. Existe também a questão de que o endereço é distribuído para centenas, se não milhares de pessoas. O texto relacionado ao relatório final da Comissão da Verdade é de autoria do vereador Engenheiro Comassetto, do Partido dos Trabalhadores. O parlamentar não compareceu à reunião, pois no mesmo horário presidiu o encontro da Comissão de Transporte e Habitação. Já o outro projeto é de autoria da vereadora Mônica Leal. Segundo ela, o texto não altera nomes já concedidos, apenas proíbe iniciativas futuras. Eu procurei o vereador e solicitei que ele retirasse o projeto, mas ele me disse que não, que ele acreditava que, enfim, defendeu os motivos pelos quais ele tinha feito o projeto. Então eu avisei que eu entraria com contraponto e entrei com contraponto, proibindo, o meu projeto de lei proíbe a denominação, a homenagem de pessoas ligadas na época do terrorismo, da subversão, que sejam homenageadas em ruas, enfim. Relatora do documento, a vereadora Lourdes Sprenger, do PMDB, apresentou parecer favorável ao projeto de lei do vereador Comassetto. A parlamentar defendeu o mérito da proposta. Todos os membros da CCJ presentes votaram contrários ao parecer, com exceção do vereador Rodrigo Maroni. Não é direito da CCJ, simples e puramente, 7 vereadores definir um debate tão importante ou um debate que gere tantas opiniões como esse. Então, o que o meu voto foi favorável? Foi para que ele seja mais debatido e que todos possam se posicionar com relação a isso dentro do plenário da Câmara de Vereadores. Com a rejeição, um novo relator deve ser nomeado para fazer o parecer. Ainda não há data definida para a apresentação e votação do documento. Contrário ao relatório, o vereador Valdir Canal apresentou os impedimentos jurídicos. O projeto fala de 377 nomes que foram apontados na Comissão da Verdade. E esses nomes seriam impedidos de permanecer nas ruas e logradouros públicos. A nossa lei municipal, a Lei Complementar 320, diz que para alterar um nome de uma rua, de uma escola, de algum lugar público, precisa da anuência, uma consulta pública dos moradores para que eles demonstrem que estão de acordo ou não que seja trocado aquele nome, seja retirado e colocado um outro nome. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal, que estuda possíveis irregularidades no acampamento Farroupilha, realizou na manhã desta quarta-feira a primeira sessão de oitivas. 6 entidades que participam do Conselho de Organização do evento prestaram esclarecimentos.
A reunião da CPI começou com meia hora de atraso, por falta de quórum. Para a primeira sessão de oitivas, os vereadores convidaram a prestar esclarecimentos 8 das 14 entidades que participam do Conselho de Organização do Acampamento Farroupilha. 6 delas compareceram, entre elas o Conselho Regional de Contabilidade, Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e Polícia Civil, além de entidades tradicionalistas. É a comissão organizadora, é a comissão que deve servir como um conselho, como um órgão de orientação ao evento. Nós estamos buscando subsídio e demonstrando para essas entidades que está havendo aí um certo relapso, não sei se provocado por eles ou por aqueles que deveriam convidá-los para participar das reuniões. A gente nota pelas atas que vieram, poucas atas. Os parlamentares também leram na íntegra o termo de ajuste de conduta que repassa a produção dos festejos farroupilhas da Secretaria Municipal da Cultura para o movimento tradicionalista gaúcho. O documento elaborado pelo Ministério Público e assinado em setembro de 2014 obriga o MTG a prestar contas sobre todo o processo e as verbas envolvidas na organização do evento. Dentro de 15 dias, a comissão volta a se reunir no plenário Otávio Rocha. A implantação do programa Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre foi tema de reunião nesta semana na Comissão de Habitação da Câmara Municipal. A Prefeitura apresentou aos vereadores os dados sobre o andamento dos projetos. Ligado a associações de moradores, Pedro Dias cobrou mais agilidade na execução de programas habitacionais. Acredito que Porto Alegre igual está no caminho correto, mas se não houver pressão e oração da sociedade organizada através das suas entidades também, a coisa vai mais devagar. Então eu acredito que a UAMPA, a Federação Gaúcha de Moradores Afegã, estão juntos ajudando a empurrar o município, e o povo também tem que estar organizado para lutar pela habitação, senão não tem solução. E uma das soluções apontadas para suprir a falta de moradia é o programa Minha Casa Minha Vida. O diretor do Departamento Municipal de Habitação apresentou dados sobre o andamento dos projetos em Porto Alegre. O programa Minha Casa Minha Vida recebeu aproximadamente 55 mil inscrições a partir de 2009, quando entrou em vigência na capital gaúcha. Conforme dados apresentados pelo DEMAB, cerca de 22 mil unidades habitacionais estão em obras ou com projetos em andamento. No entanto, apenas 1.768 foram entregues. E a preocupação é essa, o descompasso entre demanda e o número de obras concluídas. O diretor do DEMAB explica que o déficit habitacional é histórico. Segundo Everton Brás, a Prefeitura esbarra na burocracia e na realidade econômica. Hoje, a grande dificuldade que se enfrenta são, primeiro, a disposição de mercado das empresas em contratarem o programa Minha Casa Minha Vida em função do valor, né? Segundo as empresas, não traz viabilidade econômica suficiente para que possa ser feita uma contratação no maior número de unidades. E além disso, as dificuldades ambientais, né? Muitas das áreas enfrentam, né, problemas ambientais que precisam ser solucionados, minimizados, para poder concluir a aprovação. É uma aprovação burocrática. A nossa disposição é fazer um enfrentamento desse tema, né, para garantir que os recursos federais venham, mas o principal problema de Porto Alegre chama-se acesso à terra. O Estatuto da Cidade não é aplicado, as áreas disponíveis ficam cada vez mais na periferia, e o DEMAB, para construir, leva as famílias para esse local. Nós não precisamos construir somente casas, nós temos que construir cidades. A Comissão de Urbanismo e Habitação promoveu nesta semana uma nova reunião para discutir a proposta do Executivo de reorganização dos bairros da capital. Desta vez, foram tratadas as mudanças propostas para o extremo sul de Porto Alegre. Presidente da Comissão de Urbanismo e Habitação, o vereador engenheiro Comaceto falou das demandas trazidas por diferentes comunidades. Segundo o parlamentar, as solicitações de mudanças nos bairros Campo Novo, Ípica, Lami, Chapéu do Sol e no Beco do Adelar. Morador do Extremo Sul, Paulo Roberto de Abreu, falou que a região onde vive é conhecida informalmente como Boa Vista do Sul. Com o projeto, Abreu esperava que o espaço tivesse um nome popular reconhecido. No entanto, a área foi dividida entre bairros já existentes. Inicialmente, nós gostaríamos que o nome fosse preservado, o bairro Boa Vista, por ele já existir há mais de 200 anos. Mas como existe já um bairro há muitos anos também em Porto Alegre com o mesmo nome, Boa Vista, a proposta ficou de Boa Vista do Sul.
né, com a intenção de não exterminar o nome de Boa Vista, que permaneça. Além das demandas trazidas à Comissão de Transporte e Habitação, durante a reunião, líderes comunitários solicitaram a criação de um novo bairro. A comunidade Coab Cavalhada pertence hoje ao bairro Vila Nova, mas os moradores da região desejam que o espaço tenha identidade própria. Líder comunitário da comunidade Coab Cavalhada, João Henrique Rodrigues, reconheceu a ausência nas reuniões de discussão do projeto de lei. No entanto, ele destacou o desejo da comunidade de pertencer ao novo bairro. Se hoje a gente tem um posto de saúde, a gente tem uma linha de ônibus com o nome da comunidade, a gente tem uma escola municipal, uma estadual, e a gente não tem vida própria, não tem um nome próprio, uma identidade própria. Somos uma comunidade aproximadamente com 20 mil moradores, somos 2.300 eleitores dentro da comunidade, que ali tem uma urna. Conselheira da região de Planejamento 6, a Nadir Alba destacou o processo de construção da proposta enviada à Câmara de Vereadores. Segundo ela, durante 3 anos foram promovidas reuniões com todas as comunidades. A conselheira ainda destacou os motivos pelos quais não é possível criar o bairro Coab Cavalhada. Tem que ter, por exemplo, a possibilidade até de força popular para conseguir infraestrutura necessária, o posto de saúde, a escola, entendeu? Equipamentos públicos de atendimento para aquela população que, na grande maioria, eles são definidos com outro volume de população, entendeu? Por exemplo, uma UBS. Uma UBS, ela não está prevista para uma quantidade de 20 mil pessoas. Ela tem um número bem maior de pessoas que ela tem que atender. Para o vereador engenheiro Comaceto, as demandas das comunidades podem se tornar emendas ao projeto de lei. O texto deve ser votado no 2º semestre deste ano. As comunidades trazem aqui o seu sentimento de pertencimento, principalmente aqueles que não se veem na proposta que foi construída até então, com muito debate, muita participação e que o Executivo nos mandou. Nós estamos na última etapa, que é a etapa do Legislativo. E o Legislativo está ouvindo e vai adequar e buscar que a cidadania seja plena e que as comunidades se sintam pertencidas à sua comunidade, ao seu bairro. Membros da Comissão de Educação da Câmara visitaram nesta semana a Escola Estadual de Ensino Fundamental Osvaldo Aranha, na Zona Norte de Porto Alegre. A instituição pediu apoio dos parlamentares no diálogo com o governo do estado para a reforma de uma quadra esportiva. A Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Osvaldo Aranha, na Zona Norte da capital, tem cerca de 150 alunos do 1º ao 9º ano. A instituição foi inaugurada em 1957 e reformada em 2002, quando foi construída a quadra esportiva. Conforme a diretora da escola, essa foi a última reforma do espaço. Há pelo menos 3 anos, a diretoria solicita à Secretaria Estadual de Educação a reforma da quadra, mas nunca obteve resposta. Eles sempre dizem que a escola tem uma verba que pode ser utilizada para esse tipo de concertos. Só que a nossa verba é muito pequena, né? Que é em questão de número de alunos que se ganha. Então, como a nossa escola também tem número de alunos pequenos, isso não é possibilidade, não é viável. Quem tem o poder de vir aqui fazer não é o Estado. Mas isso não quer dizer que nós não temos o compromisso e a obrigação. Porque não é só porque é do município, eu só vou cuidar do município. As crianças, elas não são municipal nem estadual, elas são brasileiras. Então nós temos que olhar a educação como um todo. Os vereadores membros da Comissão de Educação e Juventude vão solicitar à diretoria da escola a cópia do último documento enviado ao Executivo Estadual. Os parlamentares também pretendem fazer um relatório sobre a visita e encaminhar às secretarias de Educação e Obras do Estado. Eu acredito que com alguns meses nós tenhamos condição de voltar aqui com uma notícia positiva para essa escola. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal se reuniu nesta semana para tratar sobre o preconceito racial no futebol. Em 2014, foram registrados 20 casos de racismo ligados ao esporte no Brasil.
A reunião da SEDECOM serviu para os parlamentares conhecerem o trabalho do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. O grupo foi criado no ano passado, com o objetivo de monitorar e divulgar os casos de racismo envolvendo o esporte. A gente começou o trabalho em 2014, logo após aqueles casos do Márcio Chagas e do Tinga. E o objetivo era mostrar para a sociedade que aqueles casos não são casos isolados. Porque a gente sempre pensa, tem o caso de 2005, do Tinga, tem o caso do grafite de 2010, e só foram esses casos. Na verdade, ocorrem muitos casos no futebol brasileiro, assim como na sociedade. E acompanhar no sentido assim, ver o que acontece com a punição. Foi noticiado o racismo, mas qual foi a punição daquele caso? O diretor do observatório também aproveitou a oportunidade para apresentar aos vereadores o primeiro relatório anual da discriminação racial no futebol, publicado em março deste ano. O relatório elaborado pelo observatório aponta 20 casos de racismo no futebol brasileiro ao longo de 2014. 5 deles aconteceram no Rio Grande do Sul, o estado com o maior número de episódios. O documento também registra 9 casos envolvendo atletas brasileiros no exterior e outros 9 que aconteceram aqui no Brasil durante a Copa do Mundo. O encontro da SEDECOM também contou com uma apresentação sobre o grupo Canela Preta, criado em 2006. Segundo uma das coordenadoras, o movimento tem como objetivo resgatar a história da chamada Liga da Canela Preta, campeonato de futebol alternativo de Porto Alegre do início do século passado. O futebol ele era um esporte de elite, né? Foi trazido do Brasil pela elite brasileira da época. Esse apartheid iniciou desde que quando o futebol chegou no Brasil. E o Grupo Canela Preta vem tentando resgatar essa história da Liga da Canela Preta, que existiram somente 3 ligas de futebol de negros no mundo, sendo que no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre e em Rio Grande, e na África do Sul. Todos os parlamentares membros da SEDECOM participaram da reunião proposta pelo vereador João Bosco Vaz. Como encaminhamento, a comissão se comprometeu a estudar a possibilidade de criar uma legislação com punições aos clubes envolvidos em casos de racismo. Os racistas vão lá, praticam o racismo, identificam, e os clubes nem estão aí. Né? Nem estão aí. E muitas vezes os clubes, inclusive, dão ingresso para que essas pessoas, né, participem lá. Né? E aí, muitas vezes, o clube é prejudicado tecnicamente lá na federação por causa de 1, 2, 3, 4, 5, 10 que estão lá. Então, tentar fazer uma lei em que o clube se responsabilize de punir esse cidadão. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente se reuniu nesta semana para tratar sobre os cuidados com a obesidade. Foram debatidos temas como a prevenção do sobrepeso na juventude e o acompanhamento de pessoas que fizeram cirurgia de redução de estômago. O encontro contou com a presença de especialistas da saúde, da educação física, de operados bariátricos e representantes do executivo. Os profissionais falaram da importância da prática de atividades físicas e da necessidade de mudança de hábitos alimentares no combate à obesidade. A banalização da cirurgia bariátrica e o acompanhamento adequado às pessoas submetidas a intervenções também foram abordados no encontro. Os encaminhamentos foram no sentido de, além de eles serem convidados, essa equipe que estava toda aqui, para a próxima Saúde um Bem que se Quer, que vai tratar da questão do idoso, porque nós temos idosos também com esses agravos. Nós também encaminhar para o Ministério da Saúde, para o Departamento de Assistência Farmacêutica, a necessidade da inclusão, porque de uso contínuo, do complexo de vitamina para os operados bariátricos. E esse contato, a partir da demanda deles, a Câmara Municipal, junto com a Prefeitura, vai efetivar. A Câmara de Vereadores aprovou nesta semana a criação de uma área especial de interesse social em um terreno no extremo sul de Porto Alegre. O documento foi proposto pelo Executivo Municipal. Conforme a Prefeitura, a iniciativa tem como objetivo contemplar as demandas de moradia popular da região requeridas por meio do orçamento participativo. O terreno, localizado na zona sul da cidade, será destinado à construção de casas para famílias com até 6 salários mínimos. O projeto foi protocolado em março deste ano pelo Poder Executivo. O novo regime urbanístico vai permitir
que ali se construa até 1.200 unidades habitacionais para as pessoas que mais precisam. Serão 240 unidades que o empreendedor terá que entregar para o município para famílias de 0 a 3 salários mínimos, como contrapartida por este empreendimento. E as demais unidades serão, então, para famílias de renda até de 3 a 6 salários mínimos. A proposta já havia sido discutida em outras sessões plenárias. Conforme o vereador engenheiro Comaceto, o projeto da prefeitura tinha pendências. O parlamentar encaminhou ao executivo alguns questionamentos sobre o documento e elogiou a resposta recebida. Recebi um conjunto de informações e, por princípio, como defensor que sou do projeto Minha Casa Minha Vida, votei favoravelmente. A região centro-sul da cidade de Porto Alegre é onde estão a maioria das áreas ainda disponíveis para habitação. É claro que o aprovar o AEI significa que venha junto a infraestrutura necessária para a população, que venha junto a toda a preservação ambiental que deve ser mantida. Nesta segunda-feira, o projeto foi aprovado em plenário com 23 votos favoráveis. 5 parlamentares se abstiveram e apenas a vereadora Sofia Cavedon se manifestou contrária à proposta. Ele foi votado em comissões conjuntas aceleradamente. Grande parte da área não é para habitação popular, é para Minha Casa Minha Vida financiado acima dos 6 salários mínimos. Portanto, precisava que o governo instruísse melhor para nós termos segurança de não estar propiciando especulação fundiária numa área de preservação ambiental. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei que dispensa a criação de processos administrativos para a realização de pequenas reformas em bens de interesse cultural. O projeto é de autoria do vereador Reginaldo Pujol. Hoje, para realizar pequenas obras em edificações, os proprietários dos imóveis ficam dispensados de qualquer processo administrativo. Com a aprovação do texto, a medida é ampliada para os bens que constituem o patrimônio histórico e cultural. Entre as pequenas intervenções previstas pelo decreto estão pinturas, rebaixamento e substituição de forros, construção de muros e instalação de piscinas. Estamos revogando essa atitude discricionária, nos parece, e desajustado quanto à realidade. Essas áreas de interesse cultural é um debate muito grande e a nossa contribuição para amenizar os efeitos da listagem que nos parece excessiva, burocrática e comprometedora dos direitos da cidadania. Os vereadores ainda aprovaram 2 moções, uma de repúdio e outra de solidariedade. A moção de solidariedade é de autoria da vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL, em apoio à Associação Gaúcha de Escritores para a realização da Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo. O evento foi cancelado neste ano devido a cortes de investimentos do governo federal. Já o vereador Cláudio Janta encaminhou moção de repúdio a 2 parlamentares do próprio partido, o Solidariedade. Os políticos de Parauapebas, no Pará, são investigados pelo Ministério Público por suspeita de corrupção na Câmara de Vereadores da cidade. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!